Há quanto tempo você vem estudando a Libras? Talvez você esteja estudando a Libras há um mês, 6 meses, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou até mesmo há muito mais tempo. Talvez você já tenha feito vários cursos de Libras, ou esteja no seu primeiro agora, ou talvez você já tenha feito até várias pós-graduações na área de Libras, mas até hoje você não se sente realmente seguro e preparado na Libras para você realmente ter aquela conversa com os surdos, aquele contato real, de interação real, de entender e se fazer entender, ou até mesmo você queira dar novos passos na Libras, mas você se sente assim meio que travado, porque o nível que você já alcançou de Libras não é o suficiente para você poder realizar os seus reais sonhos, seus reais objetivos com a Libras, quer seja para poder aprofundar o seu relacionamento com o surdo, seu contato com o surdo, fazer a diferença, ou mesmo para você fazer a diferença como intérprete de Libras, como professor de Libras, ou com muitas outras áreas de atuação, de atendimento aos surdos, pesquisas e muitas outras coisas. A grande questão que muitas pessoas não percebem é que o jeito tradicional de ensino de Libras e também de ensino de outros idiomas no nosso país acaba envolvendo de forma superficial apenas ou geralmente o nosso hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério é responsável pela linguagem, pelo processamento da linguagem e tudo mais, ao invés de fazer um envolvimento em muitas outras áreas do cérebro ou em ativar realmente o desenvolvimento e absorção da Libras em seu cérebro. Gente, tudo se resume ao cérebro. Tudo. E você vai entender mais hoje. Agora, qual que é a grande questão? Muitas pessoas, e talvez essa seja uma dessas pessoas seja você, inclusive, já assistiram vários vídeos meus aqui nesse canal, nessa plataforma aqui. Talvez você já me acompanha pela minha lista de e-mail, recebendo outros conteúdos exclusivos. Talvez é a sua primeira vez aqui, mas o fato é que muitas pessoas já me conhecem e me acompanham aqui há bastante tempo, sabem que eu sou o Madison Barreto, sabem que eu estou no universo da Libras há mais de 23 anos, sabem que nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios é referência hoje em todo o Brasil, em escolas, faculdades, pós-graduações, universidades, escolas de surdos, por professores, pesquisadores, em concursos públicos. O nosso nome foi literalmente questão de concurso público. Talvez você já tenha me visto, inclusive, mostrando mais detalhes sobre esses bastidores, ou talvez você já tenha visto eu mostrando várias e várias vezes alunos nossos que saíram do zero na Libras ou do nível que estavam e se tornaram fluentes em Libras em 8 semanas, outros em 10 semanas, outros em 6 meses. Tudo isso depende da quantidade de aulas que a pessoa assiste por semana. E geralmente é somente uma única aula por dia que você vai fazer. Agora, a grande questão é que, mesmo você já me acompanhando aqui durante todo esse tempo, e mesmo você já sabendo dos meus bastidores a Libras, talvez você já sabe que, inclusive, eu sou casado com a Raquel, ela é surda, somos casados há mais de 13 anos e estamos fazendo uma série de viagens pelo Brasil, percorrendo várias cidades e estados, mapeando mais conteúdos da Libras, mapeando mais estruturas da Libras, colecionando realmente e aprofundando ainda mais em todas as nossas pesquisas da Libras. Mas, para além disso tudo, talvez você nunca tenha me visto mostrando aqui do zero os bastidores reais de uma pessoa que não sabia Libras direito e que agora se tornou realmente fluente na Libras. Esta daqui é a Luana. E nesse vídeo aqui, que está publicado em nossas redes sociais, eu estava entrevistando ela e conversando com ela, buscando entender melhor no momento que ela estava na Libras, quais eram os desafios, tudo que ela estava vivenciando. E nesse dia que eu perguntei, Luana, quanto tempo você está estudando na Libras? Ela falou assim, tem uns 3 anos. Você consegue se comunicar com surdos? Consegue realmente ter uma conversa diretamente em Libras com surdos? De 15 minutos, assim, direto só em Libras, pensando em Libras, sinalizando, se fazendo entender. Ela falou assim, Madison, não. Eu falei assim, se a gente fosse ter essa conversa aqui agora, só em Libras, você conseguiria? Ela me falou assim, não, eu falaria para. Bom, esse vídeo está aqui disponível no nosso canal, você pode buscar por ele aí. E então, nesse momento aqui da entrevista, eu propus para ela um desafio. Foi exatamente o momento em que nós estávamos lançando pela primeira vez o nosso método. Olha só o que eu falei. Em 10 semanas, você vai ser fluente em Libras, aplicando o nosso método Fluente em Libras na prática.
10 semanas, você vai estar fluente na Libras. Percebeu? E olha o que ela falou. Top. Top. Ok. Eu falei para ela, Luana, você vai se tornar fluente em Libras em 10 semanas. Topa? Topo. Você vai aplicar o nosso método na prática. Topa? Topo. Ela topou. E até hoje tem tantas pessoas que ainda não toparam. Simplesmente já passaram tantos e tantos e tantos anos. E você está aí tentando aprender a Libras do mesmo jeito que você estava há mais tempo atrás. E você ainda não está fluente. A Luana topou. Nessa época aqui eu falei que era 10 semanas, mas a verdade é que eu sabia que ela ia se tornar fluente em Libras em menos de 8 semanas. E realmente foi assim. Olá, tudo bem? Aqui já é uma entrevista que eu estava fazendo com ela, algumas semanas depois, no final da 6ª semana dela. Vou pular uns trechos aqui só para você ver ela mesma sinalizando em Libras. E ela que está se interpretando para o português aqui. Aí vinha nome, sinal, sabe como é que é? Aí eu ficava assim, meu Deus, mas não consigo, não consigo. E aí eu pensei... Tá vendo ela sinalizando em Libras. Essa entrevista aqui foram mais de, deixa eu ver aqui quanto tempo foi, foi mais de 30 minutos direto só em Libras. Vou pular mais trechos aqui. Pensando o seguinte, como que seria se há 5 anos atrás, ou seja, lá em 2013, se lá em 2013 você já fosse fluente? Porque assim, você começou a estudar em 2012, né? Então eu fico imaginando. Claro, dava tempo. Se eu tirar o áudio do que eu estou falando no vídeo, você consegue entender a minha sinalização? Eu vou tirar aqui só para a gente fazer esse teste aí com você, tá? Em 2013 você já seria fluente. Como que seria a sua vida se você já fosse fluente 5 anos atrás? Será que você entende a sinalização da Luana? E ela está sinalizando, vamos dizer assim, devagar, comparado com o que muita gente acha que é rápido na Libras. Mas a sinalização dela está totalmente fluente. E eu aprendi. Eu estou falando devagar porque é o jeito dela. Ela tem esse jeito assim, mais leve de sinalizar mesmo. Isso, eu me senti mais leve. Porque antes eu achava tão difícil. Quando eu vi os surdos sinalizando, eu ficava... Agora, olha a minha expressão facial durante a sinalização dela. Eu entrevistando ela, eu mesmo fiquei perplexo. Observa a minha expressão facial aqui assim, ó. Observa a expressão facial minha. Tentando mentalmente traduzir aquilo ali, minha cabeça ficava morrendo de cabeça, eu ficava com uma dor horrível. Coitada. Por que eu tava com essa cara assim? Porque eu vi a Luana sem saber Libras. Eu vi ela dizendo que tinha 3 anos que ela estava estudando e chegava para conversar com minha esposa Raquel, que, como eu falei, é surda, e não conseguia. E agora, 6 semanas depois, a Luana lê, sinalizando, me entendendo. E depois que a gente terminou essa entrevista aí, no dia seguinte, a gente foi fazer a tradução disso para o português, que é essa voz que você está ouvindo aí, a minha voz, e a voz da Luana. Mas não parou por aí. O que é essa? Eu ensinei a Luana como ser intérprete de Libras. Então aqui eu estava gravando esse conteúdo e eu estava ensinando ela técnicas de tradução e interpretação. E olha quem está interpretando aqui o conteúdo para Libras. É você conseguir expressar aquilo que você quer diretamente em Libras sem você depender do português, sem você depender. Mas não parou por aí. Não foi só o caso da Luana. Aqui tá já Olá, o meus John amigos, Clayton. tudo bem com vocês? O meu nome é John. Vou tirar o áudio aqui. O John é aluno nosso também e ele aplicou exatamente o mesmo método que a Luana aplicou. Você está vendo ele aqui ele estava mais ou menos na 5ª, 6ª semana, contando a história dele, de como que ele ficava decorando sinais da Libras, procurando sinais na internet, decorando e não conseguia se comunicar com os surdos. Na hora que ele encontrava os surdos, não conseguia se comunicar. O John aplicou o mesmo método que a Luana. Aqui você está vendo já eu entrevistando ele, aqui, ó, 28 de maio de 2018. Eu fazendo uma entrevista com o John diretamente em Libras. Se você olhar aqui, tem uma imagem atrás do John, sabe o que é isso aqui? Ele ficava tentando desenhar os sinais e colar eles na parede para ele poder decorar os sinais, porque ele queria muito ser aprovado numa banca avaliativa para intérprete, ele só estava sendo reprovado.
Nesse momento aqui, o John, à medida em que ele vai contando a história, eu vou entrevistando ele, ele já falou, inclusive, que ele tinha sido aprovado na banca avaliativa do método, na banca avaliativa para intérpretes na cidade dele, pela proficiência na Libras dele. E ele vai contando aqui, tem esse vídeo disponível aqui no nosso canal também, são mais de 20 minutos a gente conversando aqui nessa entrevista. Aqui já é o John fazendo a interpretação de uma música para Libras. Vou pular um trecho aqui para você ver aqui, vou colocar um trechinho aqui. Vai sempre estar aqui. Consegue? Vou pular aqui. Ele interpretando a música para Libras. E não parou por aí não, esse aqui foi uma música, aqui já é uma outra música, ele fazendo a interpretação. Eu não vou colocar áudio aqui por causa da questão de direitos dos autores, mas você vai ver aqui ele interpretando a música. E não para por aí não, essas pessoas aqui antes sabiam 0 de Libras. Aqui tem o Tiago, tem a nossa aluna lá de Brasília também, a Lourdes, tem a Marilane e tantos outros alunos que não sabiam nada de Libras, aplicaram exatamente o mesmo método e se tornaram fluentes em Libras. O mesmo método. E aqui eu explicando um pouco mais de detalhes sobre isso, e aqui falando de outras pessoas que estavam tentando há anos. Talvez você está tentando há anos. Essa aluna aqui estava tentando há mais de 6 anos, já tinha feito 3 cursos. Essa outra, há mais de 10 anos, tinha feito 6 cursos. Essa outra aqui, a Soraya, tentando há mais de 20 anos, tinha feito 3 cursos de Libras. E aqui você está vendo outros alunos nossos fazendo a sinalização de fábulas e histórias diretamente em Libras. Gente, a Libras e a vida é feita de histórias. Aqui já é uma outra aluna, ela está aqui no primeiro episódio dela. Aí, só para explicar aqui para você entender, o método fluente em Libras em 8 semanas, ele está organizado em 8 episódios práticos. Na verdade, está organizado em 2 partes. A primeira parte é o ciclo da fluência, onde eu explico como que o método funciona e como você ativar a sua mente para aproveitar ao máximo o método e para ele, em detalhes, funcionar especificamente para você e você conseguir adaptar ele à sua rotina, tá? Do seu dia a dia. E a segunda parte é o ciclo de imersão. E o ciclo de imersão está organizado em 8 episódios. Cada episódio é uma prática de Libras, é um vídeo de Libras, com histórias com professores surdos. A minha esposa Raquel, que é surda, e também o professor Maurício, que é surdo. E eles vão contando histórias em Libras. Essas histórias são de vários tipos diferentes e aplicam a técnica da sequência perfeita de aprendizado que eu e a Raquel, minha esposa, mapeamos ao longo de mais de 14 anos. Lá dentro, você vai ter acesso ao material para baixar, para você fazer as práticas e tudo mais. E tem alguns momentos durante o método, ao final, geralmente, de cada episódio, que tem uma prática em que os alunos gravam vídeos em Libras. Essa daqui é a nossa aluna Mariana, lá do Rio Grande do Norte. E aqui, ela estava se preparando para poder gravar, falando o nome dela aqui em português, e então ela ia gravar a primeira vez que ela ia gravar o vídeo em Libras. Se você for observar a sinalização dela, vamos começar aqui, ó. E ela vai fazendo aqui, você percebe que ela já consegue fazer algumas coisas com 1 semana de estudos, mas você vê pela cara dela, você já percebe que ela está meio insegura. Algumas coisas ela não conseguiu fazer. Percebe? Estava mostrando várias imagens e ela tinha que ir sinalizando. Ia passando as imagens e ela tinha que ir sinalizando. Não tinha Libras aqui para ela limitar. Aqui já era o momento de ela ativar o aprendizado dela. Algumas coisas já conseguia fazer, outras não. E qual foi o resultado disso? Algumas semanas depois, olha a Mariana sinalizando aqui. Vou colocar até o áudio aqui para você ver o que ela está falando. Ó, vou voltar aqui para você ver aqui. Vou voltar aqui. Ao curso Fluente. Hoje eu só tenho gratidão a vocês. Ao curso Fluente Libras, vocês são perfeitos, maravilhosos, mudaram a minha vida de verdade. Muito obrigada por isso. Antes, eu já estava estudando Libras sim, mas faltava, sabe? Eu não conseguia entender de maneira clara os classificadores.
Eu não conseguia saber como fazer eles. Eu pensava que só os surdos conseguiriam. Eu não. Mas vocês me ensinaram de maneira tão tranquila, tão natural. Vocês me ensinaram como me expressar em Libras. Eu fico emocionado todas as vezes que eu vejo os meus alunos mandando esses vídeos de histórias, de agradecimento pra gente, porque eu, Madison, lá atrás, muitos de vocês nem sabem a minha história, não sabem por que que eu entrei na área da Libras. Eu nasci de 10 meses e 1 semana de gestação. Os médicos tinham calculado errado a data do meu nascimento, do parto. Minha mãe tinha ido para poder fazer o meu parto por 2 vezes. Eles falaram, não está na hora, deram a injeção nela, ela voltou para casa. E quando foi a 3ª vez, meu pai insistiu e falou, não, meu filho vai nascer hoje, sabe? E insistiu pelo meu parto. E naquele dia ali, os dois sentados ali na frente da médica responsável, ela falou assim, olha, o parto do seu filho vai ser um parto muito arriscado, porque já passou, vocês deixaram passar muito tempo, na verdade, ela que tinha calculado errado. Vocês deixaram passar muito tempo e é um parto de risco. E eu realmente recomendo que não seja feito esse parto. É melhor abortar o seu filho. Porque se ele nascer, ele tem uma grande chance de, se for feito o parto, ele morrer no parto, ou a mãe morrer no parto, ou morrerem os dois. Ou se ele realmente nascer, tem uma chance muito grande de ele desenvolver, dele ter dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual, ficar vegetando a vida inteira, ou no mínimo, a percepção de que seu filho vai ser surdo. E naquele momento ali, minha mãe falou assim, olha, se meu filho for surdo, eu vou aprender a língua de sinais para me comunicar com ele. Gente, a gente está falando de 1987. Nesse ano foi fundado a Fundação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENES. Então, para você ter uma noção de que naquela época, que informação, de onde é que minha mãe tirou essa informação de língua de sinais e tudo mais. Eu cresci, foi feito o parto, sim, minha mãe sobreviveu, eu sobrevivi, embora minha mãe teve uma parada cardíaca e eles ressuscitaram a minha mãe. Mas o fato é que, apesar de algumas dificuldades e desafios na minha infância relacionados à minha alimentação, querer comer, não querer comer, esse tipo de coisa assim, mas eu me desenvolvi. E cá entre nós, essa história mexeu tanto comigo ao longo da minha infância toda, da minha adolescência, que quando pela primeira vez eu realmente vi a Libras na minha adolescência, aos meus 13 anos na igreja, eu falei assim, eu quero aprender. E eu logo entrei num curso e fui me desenvolvendo e aprendi algumas coisas e depois de um tempo comecei a interpretar voluntariamente na igreja, achando que estava fazendo certo. Hoje eu sei que muito do que eu fiz naquela época lá estava errado, porque eu tinha aprendido tudo sinal por sinal, palavra por palavra, igual o John tinha aprendido, igual a Mariana estava tentando fazer, igual a Luana tinha tentado aprender, e eu não conseguia me desenvolver. E não fazia sentido isso para mim. Quando eu comecei a namorar a Raquel, e depois comecei a coordenar os 55 funcionários surdos, 18 a 73 anos de idade, é que eu percebi realmente que eu não dominava a Libras como eu achava que dominava. Eu passei vergonha na frente dos surdos muitas vezes, porque eu queria me expressar e eles não me entendiam. Eles vinham explicar alguma coisa para mim e eu não entendia eles. E eu falei assim, gente, tinha alguma coisa errada. E eu fui buscar entender e aprofundar e tal, e eu descobri que o jeito que eu tinha aprendido Libras, nos 2 cursos que eu fiz, um curso na igreja e um outro curso numa instituição de surdos, por mais de 1 ano e meio, inclusive ambos com professores surdos, fizeram, o jeito que eles ensinavam era um jeito engessado, que é o mesmo jeito como as pessoas tentam ensinar inglês pra gente na escola. Tudo palavra por palavra, frase por frase, decorando musiquinha, essa coisa toda. Isso não funciona. Por quê? Porque o nosso cérebro não aprende, não absorve idiomas dessa forma. Tem uma outra pessoa que até consegue aprender assim, mas você fica lá anos e anos, você viu aqui eu contando a história dos alunos. Então, quando eu vejo aqui os nossos alunos sinalizando assim, em Libras, e assim, não foi só esses, tem infinitos alunos, todo mundo que aplicou o meta aqui, ela, por exemplo, já interpretando uma música aqui para Libras. Percebe? E tem muitos outros alunos. E aí, qual que é a grande questão? A grande questão é que, enquanto isso, você que está vendo o meu vídeo aqui, que talvez já tenha visto muitas vezes vários outros vídeos meus aqui, dando conteúdos de Libras,
ou conteúdos ao vivo e tudo mais, talvez o tempo está passando. E aí? Até quando? O meu pai, Edson, faleceu aos 44 anos de idade. Não faz sentido você ficar adiando os seus sonhos. Não faz sentido nenhum. Você não sabe até quando você tem de tempo de vida. Aí tu fica adiando os seus sonhos com a Libras, adiando os sonhos de fazer a diferença, adiando os sonhos de ter uma remuneração melhor ao trabalhar na Libras, ou mesmo na sua área, tendo esse diferencial na Libras, ou tendo o diferencial de poder receber os estudos aí na sua igreja, na sua religião, e tu fica adiando isso. Até quando? Até quando? Eu sei que talvez você tenha muitas inseguranças no processo, talvez você tenha receio. Ah, mas funcionou para eles, quem garante que vai funcionar para mim? Eu, Madison e a minha esposa Raquel garantimos. Nós garantimos isso. Se não funcionar para você, o que supostamente, obviamente, não é supostamente, né? Na verdade, nós sabemos que vai funcionar para você. Mas vamos fazer o seguinte, fazer um combinado simples e claro aqui para você. Você entra no método Fluente em Libras, segue o passo a passo ali. Se dentro de 30 dias, por qualquer motivo que seja, você não gostar do método, não gostar das aulas, não gostar do meu penteado, não gostar da minha voz, sei lá, faz contato com a gente, mandando um e-mail para contato@unidestrava.com.br. Eu vou reembolsar integralmente o valor do seu investimento. Essa é a primeira garantia que eu te dou. A segunda garantia é, se você resolver continuar e você seguir o cronograma das 8 semanas e ao final das 8 semanas você não estiver fluente em Libras, mas você tiver feito realmente o método da forma como nós orientamos, eu vou reembolsar você integralmente o valor que você investiu, e ainda vou tirar R$ 500 e vou te dar uma forma de reconhecer a você por você ter seguido, ter acreditado no nosso método. Mas eu ainda vou além. Hoje, tem aqui abaixo, você tem a oportunidade de se inscrever no método Fluente em Libras. E se você fizer a sua inscrição hoje no método Fluente em Libras, no exato momento em que você está vendo esse vídeo aqui, basta você ter, aqui embaixo eu vou deixar o link da página de inscrição do método, onde vai ter uma aula experimental do método, mostrando bastidores do método, mostrando mais detalhes, mostrando o método por dentro e tudo mais. Você pega o link desse vídeo aqui e ao fazer a sua inscrição, lá tem um botão que você pode conversar com o meu time no WhatsApp. Se você fizer a sua inscrição no meu método, no método Fluente em Libras em 8 semanas, através desse vídeo que você está assistindo aqui, pega o link do vídeo e manda para o meu time na hora de você fazer a sua inscrição, lá tem o contato deles no WhatsApp. Quando você for começar o método, eu vou sentar com você, eu vou entender exatamente os seus bastidores, eu vou entender exatamente como você pensa, sente e age num processo de mentoria individual, eu e você. E nesse processo que eu vou fazer nessa reunião com você, eu vou mapear exatamente como que é o seu momento hoje, seus desafios de aprendizagem, seus desafios de aplicação e, assim, eu vou desenhar um mapa personalizado, específico para você na aplicação do método Fluente em Libras. Eu vou te orientar passo a passo para que você realmente se torne fluente em Libras. Percebeu? Eu, Madison, estou totalmente comprometido com você para que você realmente se torne fluente em Libras. Então, agora é a sua vez. Clica no link que está aqui abaixo, vai lá e a gente se vê nessa sessão especial de mentoria que você vai receber ao entrar e participar dessa nova turma do Método Fluente em Libras em 8 semanas. Vai lá!